Paz, irmãos. Que bom que você está aqui nessa noite de segunda-feira, véspera de feriado. Você escolheu a melhor parte. Quero lembrar os irmãos que amanhã pela manhã a gente tem um período de consagração. Nós temos dito aos irmãos que, se possível, venham em jejum, para que a gente tenha um tempo aí buscando o Senhor, ouvindo a palavra de Deus, estudando as Escrituras e intercedendo também. Amém? Vai das 8h30 da manhã até o 12h30, permitindo o Senhor amanhã de manhã. O pastor Agostinho vai estar conosco para trazer a mensagem para o nosso coração. Especificamente, ele vai falar a respeito de ser cheio do Espírito Santo, do revestimento de poder, que é uma outra parte muito importante da doutrina do Espírito Santo, que nós começamos a estudar ontem, e você sabe que a gente não está fazendo um estudo exaustivo, em 3 mensagens, não dá para cobrir tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito da pessoa bendita do Espírito Santo, e a gente incentiva você a continuar lendo as Escrituras, estudando na sua casa. Tira um tempo para ler o livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro poderia muito bem ser chamado Atos do Espírito Santo, porque a gente vê o Espírito Santo em ação no livro de Atos. Em Atos 1:5, Jesus promete que o batismo do Espírito Santo aconteceria. Em Atos 2, a gente conhece muito esse texto das Escrituras. O Espírito Santo vem, ouve-se um som de um vento, sobre a cabeça dos discípulos de Jesus aparecem línguas como que de fogo, e eles começam a falar em línguas, em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mas a gente vê também o Espírito confortando a igreja, a gente vê o Espírito falando no meio da igreja, separando aqueles que seriam ministros do Evangelho, missionários. Você deve se lembrar de Atos dos Apóstolos, na igreja de Antioquia, que era uma igreja um tanto quanto multicultural. Eles estão ali reunidos num tempo de consagração, e o Espírito Santo fala: apartai-me a Paulo e Barnabé para a obra a que os tenho chamado. A gente vê o Espírito Santo impedindo, fechando portas no livro de Atos dos Apóstolos, porque os apóstolos queriam ir numa direção, e Paulo então, Lucas aliás, vai escrever que o Espírito de Cristo os impediu, porque Deus tinha uma outra direção para eles. A gente vê o Espírito avisando o apóstolo Paulo que de cidade em cidade o que lhe esperava era perseguição, dificuldades. A gente vê o Espírito atuando de uma forma extraordinária no livro de Atos, porque há uma diferença que foi dita ontem à noite para os irmãos: pré-Pentecostes e pós-Pentecostes. A gente vive a era do Espírito Santo, amém? E é muito importante nós estarmos abertos para a presença de Deus, para a direção do Espírito Santo, para buscar os dons espirituais, amém, queridos? Vamos lá então, abra sua Bíblia, por favor, em João 16, e deixa ela aberta aí. João 16, do versículo 7 e 11, e eu gostaria de começar falando a respeito da ação do Espírito Santo na vida do homem não regenerado, e depois abordar um pouco a questão da regeneração, do selo e do penhor do Espírito Santo nessa noite, se o Senhor permitir. Queridos, vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor hoje e queremos te agradecer. Eu quero te agradecer por esses irmãos que aqui estão. Muito obrigado pela vida deles, e eu quero pedir a tua bênção sobre nós nesse tempo de ministração da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, trazendo despertamento. Que a gente possa compreender quão grande é a tua obra na terra, entre os homens, e também na vida daqueles que têm crido em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti, ó Mestre Consolador. Vem e fala com o povo, abre as Escrituras diante dos nossos olhos. Essa é a minha oração, Senhor, diante de Ti, em nome de Jesus, amém e amém. João 16, 7 a 11, Jesus está tendo uma última conversa com os discípulos. Vocês se lembram que o texto do capítulo 14 é uma conversa que Jesus tem com os discípulos na quinta-feira, antes da sua morte, antes de ser crucificado, e ele continua dando instruções para os discípulos a respeito do Espírito Santo. Vocês se lembram que ontem à noite nós falamos especificamente da obra do Espírito Santo na vida do cristão, que há algumas graças que o Espírito Santo libera sobre a vida do cristão.
A gente viu a graça da santificação, não é? Que nós estamos sendo transformados de glória em glória. A gente viu a graça do fortalecimento espiritual e do conforto para com o cristão. A gente viu mais graças, quais são? Do ensino da verdade, que o Espírito Santo é aquele que ilumina os nossos olhos para que a gente compreenda a verdade. Nós vimos que o Espírito é aquele que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Enfim, nós vimos algumas facetas do ministério do Espírito Santo na vida dos cristãos. E aqui, Jesus vai falar especificamente do ministério do Espírito Santo na terra. Vamos ver? Então, do 7 ao 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Quantos gostariam de ter andado junto com Jesus? Ter visto Jesus operando milagres? Quantos gostariam? Todos nós gostaríamos, mas Jesus está dizendo assim, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Porém, se eu for, eu vou enviá-lo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Diga, pecado, justiça e juízo. E Jesus continua, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus revela para nós que quando o Espírito Santo viesse, ele operaria uma obra entre os homens de convencimento. Amém? E esse convencimento, querido, é uma coisa que se dá no interior do homem. Não é uma coisa que se dá apenas a nível intelectual, uma coisa que se dá a nível espiritual. Amém, queridos? Por exemplo, a gente pode pensar em arrependimento, e eu poderia dizer nessa noite que existem arrependimentos. Como assim, pastor? Existe um arrependimento, irmãos, que é um arrependimento que é um pesar pela consequência do pecado que você cometeu. Agora, o arrependimento que é gerado pelo Espírito Santo é um arrependimento porque você ofendeu o coração de Deus. Você não está voltado apenas para si mesmo. Você não está pensando apenas nas consequências do seu erro. Você está sentindo um pesar porque você ofendeu o coração de Deus com aquela atitude que você praticou. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Esse convencer o homem do pecado, irmãos, é principalmente do pecado de incredulidade, do pecado de não acreditar em Jesus, do pecado de não acreditar em Deus, não acreditar que Jesus é o enviado da parte do Pai. É esse pecado de incredulidade que está no coração de todos os homens. Aí diz, convencerá o homem da justiça. Que justiça é essa? É da justiça de Cristo. Diga, Deus tem um padrão. Existem padrões que são padrões socialmente aceitáveis. Uma pessoa pode não viver de acordo com o padrão de Deus e, no entanto, socialmente a vida dela ter um padrão que é aceitável pelos homens. Mas essa justiça específica aqui fala da justiça que nós encontrávamos na vida de Jesus. Jesus é o padrão, Jesus é o modelo de justiça. E o Espírito Santo nos convence de que nós, por nossa própria força, jamais conseguiremos atingir esse padrão de justiça. Ele é santo, ele viveu de uma forma que agradou o coração do Pai. Uma forma que nós não conseguiremos viver de forma alguma se o Espírito Santo não nos ajudar. Você compreende isso? E da justiça, porque o julgamento do diabo na cruz mostra que Deus julgará todos os homens e todos os pecados. Eu vi nas redes sociais muita gente preocupada com aquilo que aconteceu, que uma escola de samba fez, não é verdade? De fato, aquilo é uma coisa tanto quanto jocosa, zomba, né? A gente sabe a respeito disso, só que deixa eu dizer algo para você. Se a gente for pensar na obra de Jesus Cristo na cruz, a Bíblia diz que Jesus na cruz despojou os principados e as potestades, triunfando deles lá. Amém? É uma coisa muito interessante entender que na cruz Jesus venceu o diabo, expôs o diabo ao desprezo. Amém? Triunfou sobre ele, julgou a Satanás. E o Espírito Santo também traz para os homens a convicção de que um dia todos eles serão julgados por Deus.
O juízo final é uma verdade bíblica da qual o Espírito Santo nos convence. Você deve se lembrar que um dia o apóstolo Paulo está pregando, eu não lembro se é para Festo ou se é para um outro rei, mas ele está pregando e de repente o sermão de Paulo incomoda o rei, ele manda Paulo parar de pregar e Paulo falava a respeito do juízo final. Eu fico pensando que de repente começa um trabalho de convicção do Espírito Santo na vida desse rei e ele pede para parar a pregação, porque muitos homens resistem à obra do Espírito Santo. Amém, queridos? Isso é bíblico, há pecados que os homens cometem contra o Espírito. Ontem nós falávamos a respeito de entristecer o Espírito Santo, que é um pecado que muitas vezes nós cometemos, e nós devemos confessar ao Senhor, Deus, perdão, porque nós temos entristecido o teu Espírito, mas há outros pecados como resistir, como endurecer o coração quando o Espírito Santo nos fala, há outros pecados também. Pois bem, o Espírito Santo ele vem para convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. E os homens não serão convencidos dessa verdade se o Espírito Santo não os convencer. Amém, queridos? Por que você crê em Jesus Cristo hoje, irmãos? Porque você é uma pessoa boa, porque você é alguém melhor do que aqueles que estão lá fora, porque você é alguém assim, como diz o pessoal, top de linha? Não. O que faz diferença entre você e os que estão lá fora é a graça do Senhor derramada sobre a tua vida. Amém, queridos? Se o Espírito Santo, em momento específico, não nos tivesse aberto os olhos, nenhum de nós teríamos crido em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Você quer ver só? Você tinha pavor de crente, querido. Você zombava de cristão, de crente. Era ou não era assim? Pois bem, e Deus hoje colocou você para ser um. Amém? Ele abriu o entendimento, abriu os teus olhos para que você cresce na mensagem do Evangelho. Pensando na obra do Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que dá testemunho de Jesus. Abre, por favor, a tua Bíblia em João 15, 26, por favor. Isso é uma coisa muito interessante, porque serve de um crivo para a gente entender se alguém é cheio do Espírito Santo ou não é. Se alguém é cheio do Espírito Santo, essa pessoa fala dele mesmo. Fala de Jesus. Ele pode até contar algumas experiências que ele teve com o Senhor, ele pode dar o seu testemunho de conversão, de coisas que aconteceram e lhe sucederam, mas o discurso dessa pessoa é sempre um discurso que aponta para Jesus Cristo. Amém? Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a menos eu e mais Jesus Cristo em nós, porque o Espírito Santo fala a respeito de Jesus. Olha o que diz o texto de João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. É por isso que às vezes nós estamos em contextos, a gente está falando agora de dentro da igreja, que está se pregando uma mensagem cristocêntrica, falando de Jesus, a palavra sai da boca do pregador, e ao mesmo tempo em que você ouve a voz do pregador, há um testemunho no teu interior de que aquilo que o pregador está dizendo é a verdade acerca de Cristo, porque o Espírito Santo testemunha a respeito de Jesus. Amém, queridos? E lá fora, quando nós anunciamos o nome do nosso Deus, que é Jesus Cristo, quando nós anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito Santo vai trabalhando no coração dos homens, dando testemunho de que a palavra que sai dos nossos lábios é uma palavra verdadeira. Amém? Logo, todo trabalho de evangelização é um trabalho de parceria entre o homem e o Espírito Santo. Quando eu falo parceria, é que o homem é um instrumento que leva a palavra até os ouvidos da pessoa. Mas quem leva a palavra até o coração é o Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode revelar Jesus Cristo aos homens. Amém? É Ele que nos pegou, irmãos, e nos levou a olhar para Jesus. Nos levou a entendermos a nossa necessidade. Que a nossa justiça, ainda que fosse boa, ainda que a gente fosse melhor aos nossos olhos do que os outros homens, era uma justiça insuficiente. Nós precisávamos da justiça dele imputada na nossa conta. Ele fez com que nós olhássemos para Jesus. Amém? E o Espírito Santo faz isso. Esse é o ministério do Espírito Santo.
Um outro aspecto do ministério do Espírito Santo na terra é o ministério de restringir o pecado. Eu ouvi alguém dizendo, quantos lembram da época do 11 de setembro de 2001, se eu não estou enganado, quando as torres gêmeas ruíram e caíram? E eu me lembro de alguém falando assim, que a gente não deveria ficar admirado, porque existem homens com tanta maldade assim. A gente deveria ficar admirado, porque não acontecem mais coisas como aquelas que aconteceram no 11 de setembro. Ou mais coisas que aconteceram, por exemplo, quando Hitler ascendeu o poder e fez tudo aquilo que nós conhecemos na Segunda Guerra Mundial. Existe uma natureza em nós, irmãos, que é uma natureza depravada. Nós somos privilegiados porque o Espírito Santo nos deu a natureza divina. Mas há no homem natural potencial para causar coisas como aquelas ou até piores do que aquelas. E amados, se não acontece isso, se o mundo não está pior do que aquilo que nós enxergamos, é porque o Espírito Santo está atuando, amém? É interessante que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo usa uma expressão, ele usa o mistério da injustiça, falando a respeito da ação do anticristo na terra, quando ele assumir o poder. Essa é uma ação plena do mistério da injustiça. No entanto, Paulo deixa claro que há um mistério da injustiça já operando. O pecado graça corre solto. Há um espírito que incita os homens ao pecado e ao erro. E a coisa só não está pior, irmãos, porque o Espírito Santo está agindo no mundo. Porque o Espírito Santo está agindo sobre a vida dos homens. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? A gente pode ver, por exemplo, que chegou um momento antes do dilúvio, que Deus põe um ponto final. Chega, meu Espírito não vai mais ficar atuando no homem. Olha só o que diz Gênesis 6,3. Então disse o Senhor: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Porque o pecado também ofende o Espírito Santo. E, no entanto, o Espírito Santo tem segurado muita coisa, e segurado muita coisa através da nossa vida também. Amém? Vós sois o sal da terra, e nós só podemos ser sal da terra, porque habitados pelo Espírito Santo somos. E uma das propriedades do sal é o quê? Já comeu charque? Já viu que o sal é utilizado na carne, para que a carne não chegue ao ponto de putrefação? É usado para conservar? Esse mundo só não apodreceu, escute, porque há uma comunidade habitada pelo Espírito Santo na terra. E essa comunidade se chama igreja. E é composta por aqueles que o Espírito Santo abriu os olhos, fez com que eles olhassem para Jesus Cristo e hoje vivem para Jesus. Amém, queridos? Essa é uma das ações do ministério do Espírito Santo entre os homens. A gente poderia falar, por exemplo, aqui, pensando na ação do Espírito Santo no mundo material, mas não há tempo para isso, da criação. Você se lembra de Gênesis 1? O Espírito estava pairando sobre a face das águas, e então o verbo saiu, o verbo veio, Deus disse: haja luz, fiat lux, e o que aconteceu? Houve luz, e aí Deus continua falando, e a coisa continua tomando forma, não é verdade? Mas também em Salmos há um versículo que diz que o Espírito renova a face da terra. Há uma ação do Espírito Santo sobre os animais. Há uma ação do Espírito Santo sobre a vegetação, trazendo renovação para as coisas que existem na terra. Isso está exposto no livro de Salmos, amém? Mas eu passo agora a falar especificamente para os irmãos sobre a obra de regeneração. Abra, por favor, a sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 3. Paulo está falando aqui com um religioso da sua época, um homem que tinha uma posição elevada entre os judeus. Ele vai conversar com Jesus de noite, talvez com medo de sofrer alguma coisa por estar procurando a Jesus, mas já estava começando a acontecer uma coisa no coração desse homem, porque ele chega para Jesus e diz: mestre, você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz, se não for enviado de Deus, se não vier da parte de Deus. E aí Jesus vai recebê-lo dizendo: Nicodemos, cara, você é religioso, você está no meu time já, está tudo certo com você, vem aqui, meu bem, meu cheiro. Foi assim que Jesus o recebeu? Não foi assim.
Jesus vai tocar exatamente naquela que é a maior necessidade de todos os seres humanos. Versículo 3 do capítulo 3 de João. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o que é nascer de novo, irmãos? O versículo 7 do capítulo 3 vai dizer que é nascer, 7, eu acho que é 6, 5, nascer da água e do Espírito. É um nascimento espiritual que não acontece pela vontade do homem, acontece pela vontade de Deus. E o novo nascimento é esse milagre chamado regeneração. E o que é a regeneração? Presta atenção na palavra. É criar de novo, é fazer de novo. Lembra de 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, foi criado de novo pelo Espírito Santo. E por que foi criado de novo? Porque estava morto em pecado. Era um morto ambulante. Você se lembra que lá no Éden, havia uma árvore, uma prova simples para o primeiro casal. E Deus havia dito, no dia que comer do fruto, vai morrer. E aí Adão e Eva tomaram do fruto, comeram e caíram. Foi assim que aconteceu? Não! Eles não caíram mortos fisicamente na hora. Mas no momento em que eles comem do fruto, eles experimentam morte espiritual, que é a separação de Deus. Todos os homens nascem mortos espiritualmente e precisam dessa obra de novo nascimento, dessa regeneração, para terem vida em si mesmos. Amém, queridos? Olha só, abre a tua Bíblia em Efésios 2:1, por favor. Cutuca o seu irmão, fala, não dorme não, querido. Esse capítulo 2 de Efésios, irmãos, leia esse capítulo, decore esse capítulo, mastiga devagar, e leia, e releia de novo. Olha só o que diz o texto, e vos vivificou. E quando que fomos vivificados, irmãos? Quando nascemos de novo, quando nascemos do Espírito, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, versículo 6, e nos ressuscitou. Está aqui uma ótima palavra para se referir à regeneração. A regeneração é a ressurreição. Mortos estávamos, então recebemos vida da parte de Deus. Amém, queridos? Então a nossa vida espiritual se inicia a partir do momento que aconteceu o lavar regenerador do Espírito Santo na nossa vida. Tito, capítulo 3, por favor, vai para lá. Tito, capítulo 3, do versículo 4 até o versículo de número 7. Diz assim, de 4 a 7 do capítulo 3. Capítulo 3, 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vitor, faz favor aqui à frente. Vem aqui, meu querido. Está aqui o Vitor. João, vem você também, fazendo favor. Fábio, faz favor. Isso. Sobe aqui. Fica vocês dois do lado de cá, por favor, longe do Vitor. Não, você fica lá. Você é o pecador, Vitor. Vem cá. Isso. Fica aqui vocês dois. Esses dois são a igreja. Já receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, creram na mensagem do Evangelho. O Senhor operou o novo nascimento na vida deles. Aqui está o incrédulo, vamos chamar de incrédulo que fica melhor. Lembra que incrédulo, quando você lê isso na Bíblia, nem sempre se refere a uma pessoa que não crê. Significa a pessoa que não tem a fé em Jesus Cristo. Amém, queridos? Então ele é um incrédulo. Talvez ele tinha fé lá, nos
nos orixás, né? E em tantas outras coisas. E aí vem um santo de Deus, prega a mensagem do Evangelho. Enquanto a mensagem do Evangelho está entrando pelo ouvido, o Espírito Santo está trabalhando no interior dele e de repente ele acredita em Jesus Cristo como Salvador. E quando ele acredita, o que acontece? O morto recebe vida. Ele se torna alguém vivo em Deus. Ele não tinha olhos para as coisas de Deus, hoje ele tem. Ele antes não tinha sensibilidade para algumas coisas que ofendiam o coração de Deus, hoje ele tem. Ele presta mais atenção no que ele fala. Ele presta mais atenção nos seus pensamentos. Hoje a vontade de Deus tem importância para ele. Por quê? Porque ele recebeu vida no seu interior. Antes ele estava morto espiritualmente. Amém, queridos? E aí acontece esse lavar regenerador. O Espírito Santo lava dos seus pecados ao mesmo tempo que o faz nascer de novo. A folha dele está limpa, em branco. É como se tivesse nascido agora. Como não? Ele acabou de nascer agora. Não tem pecado nenhum na sua conta, amém? Cristo levou todos os seus pecados, ele é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, amém, queridos? O Espírito Santo pega e o batiza na igreja. Não é batismo nas águas isso. Esse é um batismo espiritual. O Espírito Santo insere no corpo de Cristo. Ele é inserido no corpo místico. Entenda quando eu falo místico. Eu estou querendo me referir a corpo espiritual de Cristo. Amém? Porque alguém pode ter o seu nome no hall de membros de uma igreja e não estar inserido no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Porque não nasceu de novo, irmãos. Porque não experimentou essa experiência espiritual. O Espírito Santo batiza no corpo, agora ele ganha uma família. A família dele são todos aqueles que estão vivos e aqueles que já partiram para a eternidade, amém? São seus irmãos, todos eles têm um irmão mais velho que Jesus Cristo, amém? Todos eles, pode dar um abraço, se ficar bonito, isso. Todos eles são habitados pelo Espírito Santo, individualmente e coletivamente. É isso que a Bíblia ensina para nós. Vocês vão ficar um tempinho aqui, tá bom? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, por favor. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13. Sai de novo aqui. Isso. Olha só o que diz o texto. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um mesmo ou de um só Espírito. É isso que esse versículo aqui está dizendo. O Espírito Santo pegou o Vitinho em algum momento da sua vida, quando ele creu na mensagem do Evangelho, e o batizou no corpo. Agora ele faz parte da comunidade dos santos, da comunidade dos salvos, da comunidade daqueles a quem o Pai deu de presente para o Filho. Amém, queridos? É isso que a Bíblia ensina para nós. Agora é interessante que lembra que eu disse que esses aqui, falei ontem e falei hoje já aqui também, eles são habitados por quem? Por que eu coloco a mão aqui, irmãos? Porque é no Espírito que o Espírito Santo reside, não é no estômago. Amém? Por isso que eu coloco a mão ali. Vamos lá. Então o Espírito Santo está dentro deles, e o Espírito Santo sela aquele que creu, ao mesmo tempo que é penhor para aquele que creu. Abra, por favor, a sua Bíblia em 2 Coríntios 1, 22. Dá um amém aí se você está compreendendo, entendendo tudo. Então vamos lá. Diz assim o texto: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém? Então temos duas coisas, selo e penhor, ok? Todos eles que estão aqui, vocês são crentes, né? Nasceram de novo? Amém. Então todos eles têm o selo e o penhor do Espírito Santo. Obrigado, vamos aplaudir Jesus pela vida deles aí.
Agora, o que selo significa? Propriedade. Selo significa propriedade. Por exemplo, vamos pensar na época bíblica, lá atrás, suponhamos que eu vá até Mirandópolis, que eu não sei para onde que fica, e lá em Mirandópolis eu compro um carregamento de madeira. E eu deixo lá o carregamento de madeira com o meu selo em Mirandópolis. E aí eu venho aqui para Araçatuba e peço para alguns servos que eu tenho, é uma ilustração, ok? Alguns servos que eu tenho para irem até Mirandópolis, pegarem a madeira que pertence a quem? A mim, que está com o meu selo. O fato de termos sido selados pelo Espírito Santo significa que somos propriedade de Deus. E aí tem gente que diz assim, olha, você já foi selado com o Espírito Santo? E aí eles perguntam isso para saber se você ora em outras línguas ou não ora. E orar em outras línguas é bênção, busca esse dom espiritual, está disponível à medida que nós buscarmos na parte do Senhor. E aí diz assim, porque o selo acontece quando você recebe esse revestimento de poder. Não! O selo acontece quando você crê. Abra a tua Bíblia em Efésios 1, 13 e 14, por favor. E a hora vai que vai. Vamos lá, Efésios 1, 13 e 14. Amém? Amém? Vocês estão muito quietinhos. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Lembra de Efésios 4,30? Vai para lá. Efésios 4,30, está aí pertinho. Você lembra assim, já falei ontem e falei hoje desse versículo. Diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando Paulo usa a expressão dia da redenção, ele fala do dia da vinda de Jesus Cristo, ou seja, quando Jesus Cristo vier para buscar todos aqueles que estão selados pelo Espírito Santo, porque são propriedade sua, amém? É isso que a Bíblia ensina para nós. Mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo é penhor. O que é penhor? Você já leu nas Escrituras que nós temos muitas promessas da parte de Deus, não leu? O penhor é uma garantia. Por exemplo, se você vai hoje em dia, de repente, pegar algum dinheiro num banco e você tem uma joia ou alguma coisa, você deixa aquilo como garantia de que você vai voltar para pagar a dívida. É ou não é assim que acontece? Os trâmites financeiros aqui nesse mundo capitalista. Não que eu prefiro o mundo comunista, deixa eu deixar isso bem claro. Amém? Mas as transações funcionam dessa forma. O penhor é uma garantia. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, como uma garantia de que Ele vai voltar, e que nós seremos inseridos na nossa herança, em todas as promessas que Ele fez para nós, amém, queridos? Por isso o Espírito é penhor, e por isso o Espírito é selo. Eu gostaria de falar, e vou ter que falar muito rapidamente, do Espírito Santo para o testemunho e o trabalho cristão. Atos 1:8, versículo muito conhecido, vai para lá, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Jesus, depois da ressurreição, antes de ascender aos céus, Ele está conversando com os discípulos. E diz para os discípulos, mas recebereis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, o Espírito nos foi dado para que nós fôssemos o quê? Testemunhas, para que nós tivéssemos poder para testemunhar. E aqui é importantíssimo dizer para os irmãos, ai do homem que tenta fazer a obra de Deus no braço da carne. Ai do homem que tenta fazer a obra de Deus confiado nas suas habilidades retóricas, intelectuais ou qualquer outra coisa do tipo. Essa obra, irmãos, só pode ser feita pelo Espírito.
Por mais habilidoso que um homem seja, sozinho ele não consegue levar alguém a crer em Jesus. Ele não pode operar transformação no coração do ser humano. Ele não pode pregar uma palavra, por mais intelectualmente bonita que seja, por mais palavras bonitas que tenha, que de fato vai operar no interior do homem, no coração do homem. A coisa pode ficar superficialmente no nível da emoção, mas não vai descer para o espírito, não vai descer onde só Deus pode mexer. Amém? É por isso que a gente consegue ler, por exemplo, em Zacarias 4:6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Só o espírito move o coração do homem, só o espírito transforma o coração do homem. Essa obra só pode ser feita pelo Espírito Santo, amém? Me lembro de gente que experimentou uma vida árida e depois experimentou uma vida cheia do Espírito Santo, falando das diferenças do trabalho cristão, quando estava árido e quando estava cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios para que a nossa palavra não saia de qualquer forma, para que o nosso serviço não seja feito de qualquer jeito. Nós precisamos ser cheios para que a nossa vida cristã seja uma vida cristã vibrante, para que você não pense: hoje é dia de ir para a igreja. Mas que se acorde de manhã cedo, no dia de vir para a igreja, e diz: Senhor, graças te dou, porque hoje é dia de cultuar o Senhor junto com a igreja. Isso indica uma vida e um coração que está cheio do Espírito Santo. E para fazer a obra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Fica de pé em nome de Jesus, querido, por favor. Amanhã pela manhã a gente vai falar mais especificamente a respeito do poder que o Espírito Santo nos dá, para que a gente faça a obra de Deus. Amém? Existe uma experiência que é conhecida dentro do meio, tanto pentecostal quanto do meio carismático, chamada batismo no Espírito Santo. E essa experiência, irmãos, que é uma experiência de revestimento de poder, ela precisa ser vivida por nós e ela está disponível a cada cristão. Amém? Todos nós podemos provar desse revestimento de poder. Eu tenho dito aqui, a gente tem uma diferença com os pentecostais com relação a isso. Qual é? Como gente que experimentou um momento de renovação, a gente acredita que pessoas podem ser revestidas de poder sem, no entanto, orar em outras línguas. A gente não acredita que língua seja a única evidência inicial. Amém? Mas nada contra elas. Amém, queridos? E se o Senhor quiser dar esse dom para muita gente no dia de amanhã, que assim seja. Amém? A gente vai ficar muito feliz com isso. Ok? Mas a gente precisa desse batismo, que nos lança numa vida cristã diferenciada, e que nos faz abrir os olhos para os perdidos, amar os perdidos, em busca dos perdidos, orar pelos perdidos, pregar os perdidos, testemunhar eles, amém? É o Espírito Santo que faz isso conosco. Se você estuda a história da igreja, irmãos, você vai ver a história de homens que depois dessa experiência se levantaram para falar de Deus, e como foram usados pelo Senhor. E nós precisamos disso. Amém? Eu queria convidar você, os irmãos vão colocar uma canção ali no fundo, pode ser a mesma de ontem, a gente não conversou sobre isso antes do culto. Eu queria que nesse momento a gente parasse para clamar ao Senhor, e pedir para que a gente tenha uma vida cristã mais vibrante, amém? Uma vida cristã cheia do Espírito Santo. E aí a gente vai, aí irmão, olha aqui para mim, aí a gente vai ter poder contra o pecado, a gente não vai se dobrar tão facilmente ao pecado, amém? Por quê? Porque a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, e a gente precisa disso, amém? Comece a buscar o Senhor, em nome de Jesus.